Provavelmente muitas pessoas já te falaram sobre inteligência artificial, como ela vai mudar muitas coisas na nossa sociedade e talvez você ainda não colocou em prática ou não está se atualizando quanto deveria. Então esse aqui é o último podcast que você precisa ver para entender qual é essa grande oportunidade que vamos e estamos vivenciando e como você pode se posicionar hoje para levar suas criações para o próximo nível. Bom, meu convidado de hoje é super especial, Miguel Lanes Fernandes. É um prazer te receber aqui. Ele é colunista, diretor de inteligência artificial e coordenador da pós-graduação da revista Exame. Então, com certeza, ele vai te trazer e a gente vai conversar bastante aqui sobre as oportunidades que você pode conhecer sobre inteligência artificial. Mas se você está começando agora, não entende muito sobre esse mundo, fica tranquilo. A gente vai falar também sobre várias mentalidades e várias perspectivas sobre a inteligência artificial que o Miguel, ele aplicou também no começo da sua carreira. Então, por exemplo, o Miguel começou fazendo estágio como TI no mercado financeiro, conseguiu identificar vários problemas que as empresas tinham e como ele conseguia automatizar vários processos, o que abriram diversas oportunidades e portas para que ele ajudasse muitas outras empresas a usar a inteligência artificial para alavancar muito seus resultados. Ao longo da sua história, ele conseguiu criou diversas empresas, uma empresa que foi vendida para o BTG, ou seja, ele tem muita história, muito conteúdo para que você consiga entender essas oportunidades e como usar a inteligência artificial nas suas empresas. É sobre isso e mais ou menos o que a gente vai falar hoje. Espero que vocês gostem. Esse aqui é o Hora Time, eu sou o Jota Ferreira. Miguel, muito obrigado por estar aqui, é um prazer, tudo certo? Tudo certo, é um prazer, o prazer é todo meu. Esse tema da inteligência artificial é um tema sobre o qual eu adoro falar e especificamente nos últimos 2 anos eu tenho falado bastante. Sim. Eu não sou uma pessoa de falar muito, mas tenho falado muito sobre esse assunto. É um assunto que eu sou suspeito para falar porque mudou a minha vida. Eu não seria o que eu sou, não estaria onde eu estou, se não fosse a inteligência artificial, que não é algo novo, apesar de estar popular agora. Sim. Como você falou, o primeiro sistema de machine learning que eu criei, e eu não criei o primeiro, foi em 2005, já são 20 anos. Impressionante como o tempo passou. Mas agora eu acho que finalmente a gente está num momento onde a inteligência artificial ganhou tá num outro patamar de acesso para as pessoas. No começo, você precisava... Eu sou formado em engenharia de computação, então para você conseguir acessar e usar uma inteligência artificial, você precisava ter um conhecimento muito específico de desenvolvimento de software, modelagem matemática e tal, para conseguir usar ou construir alguma coisa com inteligência artificial. E a grande revolução que a gente está vendo é uma revolução da usabilidade. Sim. Que é algo que aconteceu com praticamente todas as tecnologias digitais. Os primeiros computadores, só os cientistas da NASA conseguiam usar. E aos poucos a coisa foi se simplificando. Depois chegaram os smartphones, o primeiro o PC, o personal computer, depois os smartphones. E a inteligência artificial segue essa mesma trajetória, só que numa velocidade muito maior, porque ela chegou num mundo onde a gente já tem a internet, a gente já tem os dispositivos, as pessoas já sabem usar os dispositivos e é tão simples usar a inteligência artificial quanto mandar uma mensagem no WhatsApp. Coisa que todo mundo consegue fazer, desde uma criança de 7 anos até uma pessoa já com mais idade. Meu avô usa o WhatsApp. Então, essa é a grande mudança de paradigma. A inteligência artificial ela consegue ser acessada, acessível e gerar valor para qualquer pessoa, de qualquer mercado, de qualquer idade, de qualquer lugar do mundo. Eu acabei de voltar de Dubai lá, todo mundo estava falando também de inteligência artificial por lá, na China. A China entrou na corrida agora, Rússia, Estados Unidos. Então, realmente algo que está tomando conta, assim. É um novo paradigma. A gente teve a internet que mudou a forma como a gente trabalhava, mudou a forma como a gente se comunicava, mudou a forma como a gente vivia até. E a inteligência artificial é uma nova mudança que a gente está vendo acontecer, e eu estou vendo acontecer de uma maneira acelerada nas empresas, nos negócios, nos governos e na própria forma como a gente exerce a nossa cidadania, se a gente for pensar do ponto de vista mais pessoal também. E como eu educo meu filho, né? Assim, todas as áreas. tarefas, atividades que eu faço no meu dia a dia, elas de alguma maneira envolvem a inteligência artificial. Total. Super interessante e perceber o quanto isso vai impactar todas as áreas. A gente vai falar mais pra frente algumas
inteligências artificiais mais específicas que as pessoas podem usar, mas antes disso eu queria entender um pouco sobre a mentalidade de usar uma inteligência artificial. Porque, por exemplo, você disse que ela vai ser aplicada em diversas áreas e muitas pessoas vão ter acesso fácil. Mas talvez o que vai diferenciar as pessoas vai ser como usar, qual é a mentalidade para usar essa inteligência artificial. Então, por exemplo, como que você vê... por exemplo, muita gente fala sobre que agora a informação não é a coisa mais valiosa, mas sim a pergunta, talvez. Como você faz o prompt. Como que você usa a inteligência artificial, essa mentalidade? Você tem alguma... A principal habilidade que a gente vai precisar aprender a exercer é a habilidade de pensamento crítico. Porque a inteligência artificial, ela não é feita para gerar fatos verdadeiros. Ela é feita para gerar textos que sejam muito convincentes. Textos, imagens, vídeos. A gente já vê muito falar num termo que é o termo deep fake. É uma mistura de deep learning, que é um nome de uma tecnologia, né? De uma forma de você ensinar a máquina, deep learning, com fake news. Aí vira o deep fake. Okay. Você não pode... Tudo que você está vendo numa tela, inclusive eu aqui e o Jota ali, tudo que você está vendo numa tela pode ter sido gerado por inteligência artificial. Absolutamente tudo. Do discurso de um presidente, a uma cidade pegando fogo, a uma celebridade vendendo um produto, tudo pode ter sido gerado por inteligência artificial. E se você acredita em tudo que você vê nas telas, que já era um problema das fake news, você corre sério risco de ser enganado, de tomar prejuízo. Eu, por exemplo, tenho um código com a minha família, porque a minha voz, ela já é... Eu tenho meu clone artificial, Nossa, a minha voz já é clonada, a minha imagem já é clonada. Se você for olhar nas minhas redes sociais, muitos vídeos meus eu nunca gravei. Então, eu tenho um código que só eu, meu pai, né, meu irmão sabe, minha mãe, minha família sabem, para eu provar que sou eu mesmo. Caraca. Porque senão a minha voz está disponível para uma pessoa maliciosa querer usar. Como se fosse uma senha, assim, que você fala. É uma senha nossa. Porque a gente já está consciente desse risco. E ao mesmo tempo, se você vê num perfil estranho da internet, uma celebridade falando de algum produto, a primeira coisa é você ir lá no perfil oficial e ver se realmente aquilo está lá. Porque é uma grande chance daquilo ser uma deepfake. Total. De ser algo feito para manipular a tua impressão sobre um determinado produto ou uma determinada mensagem. Então, por isso, o pensamento crítico é algo cada vez mais importante. Você entender o que é possível fazer com a inteligência artificial, até para você identificar com mais facilidade se foi gerado ou não pela inteligência artificial. E um outro ponto é a inteligência artificial, ela funciona a partir da iniciativa de algum ser humano, que é o que você estava falando. Alguém precisa mandar um comando. Alguém precisa fazer o prompt. Alguém precisa fazer a pergunta. E você precisa fazer boas perguntas. Quanto melhor for a sua pergunta e quanto melhor for a descrição que você vai fazer do seu contexto para a inteligência artificial, melhor vai ser a resposta que ela vai te dar. E a resposta que ela vai te dar não é uma resposta pronta. Você fez a pergunta, qual é o sentido da vida? Ela te deu a resposta, acabou a vida, né? Você não precisa, não, ela vai te dar uma resposta que vai demandar que você faça uma interação com ela. Por isso que eu falo que é uma mudança de paradigma na forma como a gente se relaciona com as máquinas. Na internet, você vai lá, preenche um formulário e acabou a tua relação com o sistema. Te dá um relatório e acabou. Na inteligência artificial não é eu preencho o prompt e acabou. Eu vou precisar conversar com a máquina, interpelar a máquina, criticar o que ela está me dizendo, melhorar o que ela está me dizendo, dar mais contexto, entender por que ela chegou naquele raciocínio, verificar se o que ela está dizendo é verdade. Outro dia eu estava querendo fazer uma postagem que relacionasse as leis de Newton com as leis do mundo corporativo. Aí ela começou, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, quarta lei de Newton, quinta lei de Newton, sexta lei de Newton, não tem, né? E se eu acreditasse em tudo que a IA diz, eu ia estar publicando publicamente da primeira até a 10ª lei de Newton, que não existe. Né? E aí não, peraí, tem alguma coisa errada, porque Newton só tem 3 leis. Aí ela, me desculpe, realmente eu me equivoquei, porque, de novo, o objetivo dela não é escrever um texto verdadeiro, o objetivo dela é escrever um texto, e estava ótimo o texto, um texto convincente, bem escrito,
parecido com os textos que mais tiveram likes e views na internet, que é nisso que ela foi treinada. Ela sabe quais as palavras que colocadas uma depois da outra vão gerar mais engajamento nas redes sociais. Sim. E ela vai sempre tentar reproduzir textos com essas características. Então, acho que o pensamento crítico é uma das principais habilidades do futuro. Total. Não, e é super interessante tocar nesse ponto, porque todo mundo está falando sobre o acesso à inteligência artificial, mas eu acho que o mais importante é saber ter o pensamento crítico quando você acessa a inteligência artificial, né? O que adianta você... Eu posso dar para o meu filho uma chave de fenda, mas ele não sabe o que ele faz com a chave de fenda. Ele vai, sei lá, fingir que é um microfone, alguma coisa do tipo. Então, o acesso à ferramenta, e aí vem um outro problema, que são... Os especialistas, vários já disseram isso, a inteligência artificial tem uma forte probabilidade de acentuar as desigualdades. Porque não basta o site estar disponível e a pessoa acessar o site e fazer perguntas para que ela consiga usar a ferramenta da melhor forma. Ela precisa ter um repertório cultural, ela precisa ter uma capacidade cognitiva, ela precisa ter acesso à internet, ela precisa ter paz para poder sentar e ler o que está sendo escrito. São uma série de fatores que a maior parte da população não tem. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial é uma tecnologia que pode fazer com quem... pode melhorar a vida de quem tem muito pouco e aumentar a capacidade produtiva de quem tem muito pouco. E ela também vai fazer isso com quem já tem a capacidade. Então, ao mesmo tempo que ela, por um lado, melhora a vida de todo mundo, é como se ela fizesse um deslocamento. Eu não tenho mais o aluno nota 0. No mínimo, o cara vai tirar 5. Sim, mas o cara que tira 10 vai tirar 100. Mas o cara que tira 10 vai tirar 100. Então, a gente está no meio dessa transformação. Sim. E há também muita discussão em relação aos empregos que vão deixar de fazer sentido que existam. Né? E aí, nós ocidentais, os americanos, têm uma visão muito orientada à eficiência, né? Então, se eu não preciso ter uma pessoa exercendo uma determinada função, eu não vou ter aquela pessoa, vou ter a máquina fazendo. Mas aqui na Europa, por exemplo, já não é tão assim. Não é sempre a eficiência que está em jogo. As pessoas precisam ocupar o tempo delas, as pessoas precisam consumir, então elas precisam estar inseridas num mercado onde elas vão trabalhar, vão ganhar o salário, vão consumir, vão ter a vida delas, vão consumir serviços, vão consumir produtos, vão dedicar o tempo delas a atividades produtivas, senão a sociedade fica vazia. O trabalho não é só algo que é eficiente para o dono do capital, né? O trabalho é algo que é essencial para o funcionamento da sociedade. Então, se os trabalhos deixam de existir, se as profissões deixam de existir, o que as pessoas vão fazer com o tempo livre delas? Elas não vão fazer algo produtivo espontaneamente. Elas não vão estudar inteligência artificial para correr atrás. Então, a gente está vivendo no meio dessa confusão. E aí vem discussões sobre regulamentação, discussões sobre desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial ou acentuar o desenvolvimento da inteligência artificial, as disputas geopolíticas entre os países. Os Estados Unidos proibiu as empresas americanas, a NVIDIA, por exemplo, de vender chip para a China. Aí foi lá a China e conseguiu fazer uma inteligência artificial muito mais barata, justamente porque ela não teve acesso a toda essa capacidade computacional. Então está tendo um rebuliço, né, no mundo por conta da inteligência artificial, que traz novas soluções, sempre trazem novos problemas. Então a gente vai viver novos problemas que a gente nunca viveu antes e que vai demandar que nós humanos nos debrucemos sobre esses problemas e encontremos as soluções para que a inteligência artificial continue como uma ferramenta poderosa para melhorar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo minimizando os riscos que ela pode trazer para a sociedade. Eu trouxe aqui alguns. Total. Pô, maravilha. Eu sempre falo que, por exemplo, vai ficar muito fácil de você criar qualquer coisa, ideia que você tem, mas também vai ficar muito fácil você consumir e não precisar criar nada, sabe? Tipo, que nem você falou, vai ter muita gente que já cria, que vai ir pro 100, mas tem muita gente que vai continuar ali porque só quer ficar consumindo e não pôr em prática, né? E é super interessante. Outro dia eu fiquei relativamente deprimido, mas logo depois eu melhorei. Eu fiz uma postagem no Instagram eu refiz um vídeo que eu já tinha feito. Eu gravei o vídeo, Miguel mesmo, né? Humano. Gravei um vídeo. Fiz lá o roteiro, me posicionei em frente à câmera, botei o microfone e gravei. E aí postei lá no Instagram. Deu, sei lá, 30 mil visualizações, algumas centenas de comentários. Aí passou uns 2 meses, eu peguei exatamente o mesmo roteiro, exatamente o mesmo texto
e recriei com a inteligência artificial. Então, o meu avatar, o meu Miguel artificial, que consegue falar com a minha voz e gesticular como eu, ele regravou o vídeo. Eu regravei o vídeo e postei. Deu 10 vezes, deu mais de 100 mil visualizações, milhares de comentários. E aí eu vi aquilo, eu reparei isso já à noite, indo dormir, e fui pra cama pensando, cara, nem mais, que sempre foi uma aposta minha, cara, vídeo não tem como, então eu vou começar a fazer vídeo, porque o vídeo não tem como, eu vou precisar fazer, as pessoas querem ver o Miguel. E não, eu tive uma prova de que não é bem assim. Ao mesmo tempo, e eu fui dormir com isso, deprê e tal, putz, agora nem vídeo mais, eu vou, né? E aí acordei com o pensamento, mas espera aí, primeiro, a inteligência artificial estava me imitando. Sim. A inteligência artificial, ela sempre imita um ser humano. Sempre imita um ser humano. Imita um ser humano escrevendo um texto, imita um ser humano fazendo uma imagem. No caso, ela estava me imitando no vídeo. Então, eu sou essencial, porque ela precisa imitar alguém. Sim. Ela imita o meu jeito único de falar, o meu jeito único de gesticular. Sim. Aquele vídeo está inserido num perfil meu na rede social que eu criei e eu administro ele há muito tempo, e tem um monte de vídeos que eu gravei. E as pessoas me conhecem, elas sabem que eu existo. As pessoas querem conhecer você. Eu não sou um avatar criado pela IA, eu sou uma pessoa que as pessoas sabem que existe. E que domina uma determinada narrativa, um determinado discurso, que tem uma história de vida, coisa que a inteligência artificial não tem. E outra coisa, eu que fiz a curadoria do conteúdo que ela está fazendo. Então, eu, no meio dessa infinidade de conteúdos disponíveis na internet, encontrei um conteúdo que eu acho que é relevante, que eu acho que é interessante, adaptei a linguagem para ser uma linguagem que tem a ver com a minha forma de falar, e que é a forma de falar que os meus seguidores gostam de ouvir, por algum motivo. E é por isso que fez sucesso. Porque era eu falando, era ela me imitando, no meu tom de voz, na minha maneira de simplificar os conceitos e de explicar. Ou seja, a minha humanidade, ela foi essencial para que aquele conteúdo gerado por inteligência artificial me imitando tivesse a repercussão que ele teve. Total. Não me substitui, mas me ajuda. Porque enquanto aquele vídeo estava sendo feito, eu estava, sei lá, escalando árvore com meu filho, fazendo um café, ou então pensando no roteiro do próximo vídeo, ou pensando numa aula diferente que eu quero dar, numa palestra. Eu me dedico, e essa é uma preocupação que eu tenho tido cada vez mais. Eu penso assim, essa tarefa pode ser feita pela inteligência artificial? Eu não faço. Boa pergunta. Eu tento dedicar o meu tempo a atividades que a inteligência artificial não conseguirá jamais fazer. Pelo menos no meu desejo, na minha expectativa. Acho que há certas coisas que não faz sequer sentido eu delegar para a inteligência artificial. Tipo o que? Esse processo Cuidar criativo? do meu filho, por exemplo. Vamos no nível pessoal. Ver o pôr do sol. Estar com o meu filho ao ar livre brincando de escalar árvore. Pô, profundíssimo, é legal. Não faz sentido delegar isso para um robô. Não faz sentido. Por melhor que seja o robô. Né? Não faz sentido. Ou então, ter uma ideia de um negócio e definir como que aquele negócio vai ser vendido. Qual é o modelo de negócio que eu vou usar. Ela pode me ajudar. Mas na hora que eu faço um contrato social, na hora que eu assino um documento, a responsabilidade é minha como ser humano. Eu não posso publicar na minha rede social um conteúdo racista e depois dizer, não, foi a IA que fez. A responsabilidade é minha. Verdade, responsabilidade. Se um médico dá um diagnóstico que mata uma pessoa, ele não pode dizer, não, foi a IA que deu o diagnóstico. Cara, quem deu o diagnóstico foi um médico. O juiz, quando dá uma sentença e a sentença está errada, ele não pode dizer, foi a IA que deu a sentença. Não, a responsabilidade é do juiz. Então, tem certas profissões, certas atividades que exigem a responsabilidade de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Entendeu? E esse tipo de... isso você falou, criatividade, pensar fora da caixa, entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, viajar, por exemplo. A IA não vai viajar por mim. Não faz sentido eu mandar um robô para Dubai, para conhecer Dubai, ao invés de eu ir lá, ou para o Rio de Janeiro, ou para Barcelona, ou para Londres. É uma coisa que eu vou fazer. Total. E eu vou ter esse aprendizado, eu vou construir a minha história de vida. A IA não tem uma história. Ela não tem o que compartilhar, ela não tem sentimento. Ela não tem sentimento porque ela, no máximo, imita o que o ser humano faz. E ela imita porque algum outro ser humano explicou para ela como é que ela vai imitar. Não é mágica. E a gente não sabe explicar como que a saudade, que o amor, que a raiva ou que qualquer outro sentimento se desenvolve dentro de nós. E pode ser que para um japonês seja de uma forma, para um russo seja de uma forma, para um americano seja de uma forma. Então, como que a inteligência artificial vai conseguir imitar um sentimento se nenhum ser humano é capaz de explicar para ela como é que ela pode fazer isso? Ela não tem como desenvolver consciência, na minha opinião, por conta dessa limitação humana de conseguir explicar os sentimentos. Ou seja, tudo que tem a ver com sentimento,
tudo que tem a ver com interação social, você não estaria aqui engajado numa conversa com um robô, né? Todas essas atividades, elas não serão substituíveis, porque não faz sentido, por um lado, ou porque a IA não tem essa capacidade de leitura de contexto e nem de tomada de decisão em relação ao futuro das pessoas vivendo nas comunidades. E de tomar responsabilidade por essa visão, né? Ela não vota, ela não paga imposto, ela não sofre as consequências. Se um robô cai no chão, ele quebra, ele não vai sofrer com isso, sabe? Ele simplesmente deixa de funcionar. E ele pode ser tirado da tomada a qualquer momento. Tem essa... a IA vai dominar o mundo. Não vai, você tira da tomada, entendeu? Ela é uma máquina, é um computador que depende de energia, que depende de bateria, que depende de peças que estão encaixadas, de engenheiros para fazer a manutenção, de pessoas para dar os prompts e por aí vai. Pô, legal. E, por exemplo, nesse caminho de entender o que a IA não vai substituir, foi um pouco porque você decidiu criar conteúdo para você mesmo, para o seu personal branding, assim, para o seu perfil pessoal? Foi porque eu decidi fazer vídeo. Eu decidi fazer vídeo porque... porque era recorrente as pessoas dizerem para mim que eu falava bem, que elas conseguiam entender o que eu estava falando, que eu conseguia simplificar bem, pelas analogias e tal. Então, eu pensei, bom, o texto, ele, né, já não é uma coisa assim, né? Não é uma dificuldade hoje produzir um texto, é muito, muito simples. Áudio também é mais fácil. Agora, no vídeo, não, porque o vídeo tem toda uma dinâmica espontânea, coisas que acontecem durante o vídeo, durante a conversa, que não são exatamente replicáveis pela inteligência artificial. Então, eu decidi, não, vou começar a fazer vídeo. Eu não usava rede social, 2 anos atrás eu não tinha nem perfil em rede social. E comecei a fazer um conteúdo por dia, depois 2 conteúdos por dia. Aí começou a ter seguidor, aí começou a gerar negócio, começou os alunos a se interessarem em fazer os cursos por causa dos conteúdos que eu estava fazendo e virou uma coisa que se retroalimenta. Hoje eu posso fazer vídeos com inteligência artificial que as pessoas aceitam. Mas eu acho que o conteúdo em vídeo e o conteúdo interativo, esse formato de podcast, são uma super tendência. Podcast com 2, 3, 4 pessoas falando, gravando em vídeo também, é uma super tendência. A inteligência artificial até faz podcast, mas, de novo, não é tão interessante quanto você vê 2 pessoas falando. Exatamente. De você entender que é o ser humano mesmo ali tomando a responsabilidade das ideias que ele está criando na hora, por exemplo. Né? Existe uma dinâmica de... Tem um esporte olímpico que você joga um objeto pesado para frente. Não sei qual é o nome desse esporte. Você já deve ter visto. Arremesso de peso, sei lá. Se eu colocar uma máquina, um canhão, vai arremessar muito mais rápido. Só que o interesse é ver o ser humano se superando. Entendeu? É legal, verdade. E muitas vezes a pessoa quer... É isso que interessa. Cara, o que o Miguel vai falar agora? Qual é a próxima frase que ele vai falar? Não é previsível. E o interesse é isso, é ver como é que a gente vai articular essa conversa. E é saber que nós não somos robôs tendo essa conversa, que não é algo que está determinado previamente, é algo que está acontecendo agora, enquanto a gente está falando. Então tem essa dinâmica também da inteligência artificial. E, de novo, mais um motivo pelo qual ela não substitui o ser humano. Você pode ter, aí você vai dizer assim, não, mas existe já influência gerada por AI. Até existe, alguns, você conta nas mãos. Mas a maior parte do conteúdo dos influencers e do conteúdo que viraliza na internet é uma pessoa falando. E mesmo os influencers gerados por inteligência artificial, pode ter certeza que tem um ser humano, uma equipe que está por trás daquele ser humano, que criou uma personalidade para ele, que tem uma capacidade criativa que a inteligência artificial potencializa, mas não substitui. Total. Miguel, a gente tem uma comunidade de criadores de conteúdo, né? Então, quais são algumas inteligências artificiais que você acha que você usa hoje para criar conteúdo que você acha que poderia ajudar esses criadores? Tem uma ferramenta chamada HeyGen, HEYGN. Antes de mais nada, www.inventormiguel.com é o meu site. Todas as ferramentas de inteligência artificial que eu avalio algumas por semana, eu faço um resumo, uma ficha técnica delas, coloco lá no site inventormiguel.com. Lá você pode filtrar por tipo, por categoria e etc. Boa. Então tem várias lá, entra lá no site. Você também pode se cadastrar na minha newsletter por lá, onde eu publico semanalmente alguma notícia, ou alguma entrevista, ou algum
comentário sobre inteligência artificial. Agora, para produção de conteúdo, tem o HeyGen. Se você for no meu Instagram agora, alguns vídeos lá, talvez você não consiga nem identificar o que foi gerado por IA e que fui realmente eu falando, mas eu não preciso gravar vídeos. Eu mando o texto e ele transforma o texto num vídeo que eu tô falando. Chama-se HeyGen. É muito legal. Tem uma outra chamada Opus Clip, onde você sobe um vídeo de 1 hora, 2 horas e ele cria automaticamente os Reels para você, vídeos de 1 minuto. Você pode configurar, né? De 1 minuto, 1 minuto e meio, 40 segundos. Ele identifica quais são as partes daquele vídeo longo que podem se tornar viralizáveis no formato de Reels. Inclusive já coloca a legenda. Enfim, chama Opus Clip, é muito boa. Tem uma outra, essa é brasileira, chamada Inner AI. Inner com legal. 2 N's. Não conheço. Brasileira? Brasileira. Inner AI, onde você pode... por exemplo, eu vi um vídeo do Instagram que eu gostei, de um outro perfil. Eu posso pegar o URL, subir lá e ele recria versões daquele vídeo para mim, automaticamente. Você também pode gerar imagem por lá, pode gerar vídeo por lá. Como se fosse não um marketplace, mas é uma ferramenta onde você pode usar diferentes IAs e integrar com as redes sociais para produzir conteúdo. Então, muitas vezes na hora que eu vou me inspirar para produzir um conteúdo, eu vejo que já deu certo em inglês, em espanhol, em francês. Pego aquele vídeo e recrio ele usando o Inner AI. Tá? É muito bom. Para a produção de texto, o Claude é uma boa ferramenta também. O Claude é um chat GPT da Anthropic, investido pela Amazon. É como se fosse o chat GPT da Amazon. Né? É o que vai estar na Alexa. Em breve, a Alexa... Nos próximos meses aí, a Amazon vai anunciar. A Alexa vai se tornar mais inteligente. Hoje ela é bem estúpida, né? Comparada ao chat GPT. E ela vai ser powered by... Ela vai ter dentro dela a inteligência desse modelo, que é o modelo do Claude. Que é muito bom para gerar texto. Eu gosto do Claude para gerar texto. Ele é melhor do que o chat GPT, na minha opinião. Para gerar imagem, o Midjourney talvez seja é a pioneira, uma das primeiras, é a que gera imagens com mais alta qualidade. Tem outras ferramentas como o Leonardo AI, que também faz vídeo. Para voz, a melhor disparado é o Eleven Labs. Tanto para você clonar a sua voz, como para você criar vozes. Você pode definir lá os parâmetros que você quer da voz e usar aquela voz, ou usar a própria biblioteca de vozes dele. Eles já incluíram também biblioteca de efeitos sonoros. Então, eu mando assim, faz um gato rindo. Eu mando o prompt e ele gera o efeito sonoro para mim. Então, tudo relacionado a áudio, eu gosto muito do Eleven Labs. E para música, tem uma chamada Suno. Muito que eu uso muito. Eu gosto muito de música, sei tocar vários instrumentos. Você sabe tocar? Sim, que legal, adoro eu também música. gosto. Então eu faço muito no Suno, a música no Suno, né? A melodia e tal, e depois eu tiro as músicas e toco as músicas. Legal. Faço muito com meu filho. Várias situações da vida, nossa vida que aconteceram. Eu transformo numa letra de música, faço a melodia com Suno, aprendo a tocar no ukulele, que é o que eu tenho tocado mais agora. Ele também tem o dele lá, a gente fica tocando as músicas. Muito legal. É muito tem legal. Uma função, não sei se você já testou, que você grava no voz, assim, o violão, e ele põe uma voz em cima, põe uma bateria. Incrível, é muito louco. Você pode cantarolar, fazer a melodia e ele recria em cima, colocando vários instrumentos. Muito louco. Eu fiz uma coisa com Suno legal recentemente. É uma letra que eu escrevi em 2010. Não tinha IA, né? Então eu realmente escrevi a letra. Tem lá o arquivo salvo em 2010, está lá a comprovação. E aí eu sempre gostei, já tive banda e tal, só que para você gravar. E eu gosto de muitos instrumentos. Então, para eu chamar um baterista, um baixista, um vocalista, trompetista, enfim, reunir todo mundo num estúdio no mesmo dia, gravar, era uma trabalheira. E aí eu não sabia exatamente se a música ia ficar boa ou não. Aí eu fui no Suno, botei a letra, ele criou a música. Eu peguei aí um amigo meu que é arranjador, a gente fez o arranjo. E aí a gente gravou cada música em um lugar e juntou. Internar no Mundo. Um dia eu vou publicar essa música. Ficou incrível a música. Ficou muito boa a música. Publicar, parabéns. Então eu posso pegar letras que eu escrevi no passado que eu não tinha. É mais um exemplo, né? A inteligência artificial, ela expande a minha capacidade de fazer criação, coisas que eu quero, né? Mas a iniciativa foi minha, não foi a IA que fez a música sozinha. Eu que escrevi a letra, eu que tive a ideia de fazer, eu que botei ela na IA, ela gerou 100 músicas, eu escolhi a que eu gostei mais, ainda dei uma editada. Eu vou gravar a música diferente, as pessoas verem eu tocando, ou as pessoas ouvindo uma IA cantando. Né? Então a inteligência artificial ela expande as capacidades que eu tenho de me expressar. Expande a capacidade que eu tenho de educar o meu filho. Agora ali, uma situação
que a gente vive que poderia ser traumatizante. Muitas vezes, sei lá, ele tá frustrado porque não tinha lugar para sentar no ônibus. Isso aconteceu uma vez. Virou uma música. O ônibus estava lotado, não tinha lugar. Aí isso vira uma música e eu começo a cantar com meu filho essa música. Ele canta também. Na hora de. Aí o monstro, ele tava com medo do monstro. Aí a gente fez a música do monstro bagunceiro. Transformar as situações em coisas que era impossível fazer sem a inteligência artificial. Todas as vezes que eu uso a inteligência artificial e eu vejo o resultado, eu penso, caramba, como que essa ferramenta expande a minha capacidade? Não é uma música que vai virar um super hit, e também não pode ser que vire, mas não é esse o objetivo. Ela não está ali para substituir o músico ou para me substituir como compositor, mas sim como uma ferramenta que expande as capacidades do que eu posso fazer. Total. Não, e ela é muito boa para tirar, às vezes, colocar no papel, tipo, trazer uma ideia, mesmo assim, um MVP, para você ver experimentar, experimentar. Fica mais barata a experimentação, mais rápida também. Eu também tinha banda e eu lembro disso, da gente ir pro estúdio, a gente tinha que ir com aquela ideia perfeita, bonitinha, lapidada. Hoje em dia você pode testar várias. Exatamente. Muito louco, eu faço muito isso, né? Me dá 100 ideias de post falando de inteligência artificial e de turismo, por exemplo. Ele vai me dar 100 ideias. Pode ser que nenhuma das 100 seja boa. Mas te dá uma outra ideia. Uma delas, pode ser que eu combine algumas e tal. E aí, para música, eu acho que o Suno é muito boa também. Muito pensando em produtor de conteúdo. Tem um produtor de clipes brasileiro chamado Mr. Pezão. Ele era cantor, virou diretor de clipe. E hoje ele faz os clipes dele com inteligência artificial. Ele está faturando quase 500 mil por mês. Caramba. Antes ele faturava 20, 30 e tinha que ter uma estrutura gigantesca para gravar. Hoje ele está fazendo tudo com inteligência artificial. Então o artista quer uma cena onde ele vai estar cantando dentro de um carro de bombeiro da década de 70, numa rua... Coisas que você precisaria, sei lá, de milhões para conseguir produzir. Com a IA você consegue. Ele faria um projeto, agora ele deve fazer Ele faz vários. 5, 6, 7, 10 projetos ao mesmo tempo. Por conta da inteligência artificial. Muito da hora, muito louco isso. Bom, Miguel, agora saindo um pouco do micro, criador de conteúdo, para o macro, como você vê a inteligência artificial dos países brigando? Porque a gente viu essa questão que você falou da China, dos Estados Unidos. Agora a gente viu essa notícia do Elon Musk querendo comprar o OpenAI, porque eu acho que ele já era um dos fundadores, mas ele saiu e agora quer voltar, né? Qual é o poder da inteligência artificial, assim, numa questão global, assim, você acha? A inteligência artificial, ela vai gerar muita riqueza para os donos dela. Os Estados Unidos, eles querem que no Brasil, na Europa e no mundo todo a gente use ferramentas americanas, assim como a gente usa as redes sociais americanas. Sim. O TikTok veio depois, que é a chinesa. Então a gente vai ver essa disputa também na inteligência artificial. A gente tem os Estados Unidos e China como os grandes criadores de ferramentas, criadores de soluções, fabricantes de soluções. A gente tem o Brasil como uma espécie de tubo de ensaio, onde as coisas são testadas, é o país que mais usa rede social, a nossa preocupação com privacidade é bem menor do que na Europa, por exemplo. A Europa é a legislação. A Europa não vai inovar, não vai criar a melhor ferramenta, mas ela vai criar as leis que vão servir de base para inspirar as outras leis. Verdade. E a gente tem a Índia como a fonte de mão de obra. Hoje o CEO da Google é de origem indiana, o CEO da Microsoft é de origem indiana. Então a gente muitos dos desenvolvedores, dos engenheiros são de origem indiana também. Essa é mais ou menos a configuração. E a Rússia a gente não sabe direito o que está acontecendo lá, mas eles também têm as suas redes sociais próprias. Muitos programadores russos são muito bons. Os ucranianos também são muito bons. Agora eles estão espalhados pelo mundo, né, por conta dessa situação. Mas a gente vai ver essa disputa, uma espécie de guerra fria entre Estados Unidos e China. A Europa tentando regular e criar os parâmetros e se proteger. Mas é louco isso. E o Brasil como um grande consumidor, tubo de ensaio, a China proporcionando os talentos. O Brasil tem uma oportunidade de se posicionar como um país que vai também trazer talentos, que vai desenvolver as suas próprias tecnologias, mas isso vai depender muito das ações governamentais, nas políticas públicas que vão ser criadas. No momento, a gente está muito disperso. Então, algumas cidades, alguns estados, o Piauí, por exemplo, tem uma secretaria de inteligência artificial. Goiânia é uma cidade que vem se transformando num polo de inteligência artificial, que tem carro autônomo lá, mas
do ponto de vista federal, né, o Poder Executivo, ele discute muito regulamentação, mas não uma estratégia para o desenvolvimento da inteligência artificial. A Inglaterra tem um ministro de IA. Sim. Eu conheci ele em Dubai agora. Os Emirados Árabes têm um Chief AI Officer, né, um diretor de inteligência artificial em cada organismo governamental. Os países que adotarem esse tipo de postura, os governos começarem a desenvolver suas inteligências artificiais, é claro, com as devidas preocupações que aí a população tem que, né, garantir que isso não vai se tornar um abuso de poder, porque pode se tornar. O Yuval Harari escreveu um livro dele chamado Nexus, o último livro dele. O Yuval, um israelense, publicou Homo Sapiens, depois Homo Deus, 21 lições para o século XXI, e recentemente ele publicou o Nexus, que é uma breve história da inteligência da informação. É sobre inteligência artificial. E um dos riscos que ele traz é esse, né, da inteligência artificial servir para os governos como uma máquina de controle. Porque é muito Finalmente, poder, né? agora o governo pode controlar cada palavra que o cidadão está falando publicamente, porque a inteligência artificial dá conta de fazer isso. Vai virar uma burocracia artificial capaz de controlar os cidadãos. Então, nós, como cidadãos, temos que estar atentos a isso para não cair nessa armadilha. E volta a discussão de regulamentação também. Porque imagina você começa a usar a inteligência artificial para tudo, desde controlar as pessoas até no militar, assim, até bomba Esse nuclear. É um outro risco. Existe, e tanto é que a lei europeia, o AI Act, que é a lei europeia de inteligência artificial, ele proíbe o desenvolvimento de inteligência artificial em armas. Interessante. Armamentos autônomos são algo perigoso. Imagina que eu faço um enxame de drones com pólvora e bombas e tal. E aí, se eu perder a guerra, automaticamente ele já é treinado para perseguir um target, desviar de todas as tentativas de derrubar e destruir aquele target. Ou, sei lá, destruir o mundo. Imagina que um país tem acesso à arma atômica, desenvolve esse drone. Se acontecer qualquer coisa com o presidente do país, automaticamente vai ser disparado. O prompt é esse. Se eu morrer, você acaba com o mundo. E a inteligência artificial, ela vai seguir a risco o que você disser. E é por isso que tem essa meio que guerra. Porque seria ingênuo pensar que você vai poder construir esse tipo de tecnologia, porque quem vai se defender também vai construir, que nem a dinâmica de vírus e antivírus. Sim. Outra área quente é a área de cibersegurança justamente por conta disso. Assim como a inteligência artificial expande a minha capacidade de criar uma música, ela expande a capacidade do hacker de criar um ataque cibernético. Só que quem se defende também tem a inteligência artificial para se defender. É verdade. Mas assim, provavelmente as guerras que a gente vai viver, se a gente viver alguma guerra, espero que não, nas próximas décadas, vão ser guerras entre robôs. Vai ter mais o soldado lá. Vai ser cada vez. É verdade. O que pode levar a guerra a outros patamares também. Né? Enfim, é um assunto tenso esse dos armamentos autônomos, né? O nome dessa tecnologia. Na Europa é proibido, mas lá em Israel não. Né? E Israel é super avançado em armamentos autônomos. Sim. Os próprios Estados Unidos, a gente teve a discussão dos drones não tripulados. Sim. Então é um assunto polêmico, né? Complicado esse dos armamentos autônomos. É verdade. É um assunto esse difícil, é um risco real, mas é um risco, E agora, por exemplo, a gente viu um lado difícil, polêmico, um lado otimista, vários lados. Como você acha que você daria um conselho para uma pessoa que está agora em casa e quer saber se posicionar para esse futuro aí, que é meio incerto, mas que pode ter muitas coisas boas, coisas complicadas? O que você aconselharia para a pessoa fazer? Se está sempre atualizada? Eu acho que precisa incorporar inteligência artificial na sua rotina, de alguma forma. Precisa começar a usar. Eu não sei usar. Se você sabe mandar mensagem no WhatsApp, você sabe usar. Então vai lá, chatgpt.com, é a primeira, a mais popular, a mais fácil de usar, é de graça, não precisa nem ter login. E aí você vai abrir uma tela igual a do WhatsApp. Uma parte em cima onde vão estar as mensagens que foram enviadas e uma parte embaixo, menorzinha, onde você escreve o prompt, o comando, a mensagem. A única diferença é que do outro lado quem vai te responder é uma máquina que vai imitar, a inteligência artificial sempre imita, que vai imitar um ser humano te respondendo. Vai parecer que é uma pessoa, mas é uma máquina. E ela te responde ali em tempo real. E aí você pode não só mandar
texto para ela, digitar, você pode mandar áudio. Você pode abrir um modo de conversa, pode conversar com ela em tempo real. Você pode abrir sua câmera e conversar com ela sobre um ambiente que você, né, ao seu redor. Total. Se você é um vendedor, você pode abrir a câmera e apontar para o teu cliente e perguntar para ela o que eu deveria falar com esse cliente para vender tal produto. Verdade. Ela vai analisar a roupa, o contexto e vai te dar uma dica. Você pode tirar uma foto do teu prato de comida e perguntar como é que estão os nutrientes ali daquele prato. Ela vai também te dar uma orientação. Você está vendo um prédio bonito, tudo eu faço isso, né? Você vê um prédio bonito, uma arquitetura legal, tira uma foto e pergunta quais são os arquitetos que inspiraram. Vira uma forma de você interpretar o mundo ao seu redor, expandir o teu conhecimento sobre o que está acontecendo ao seu redor. Se você tiver uma questão existencial, pode perguntar para ela, conversar com ela. É como se fosse um assistente, é um copiloto, é uma entidade que está externa a você e que pode te ajudar a enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando. E na medida que você for se comunicando com ela, você vai desenvolvendo a sua forma de se comunicar com ela. E ela vai aprendendo também sobre você, com você, e você vai aprendendo com ela também. Então, minha dica é, comece a usar imediatamente a inteligência artificial, alguma inteligência artificial, para resolver problemas que você tem hoje. Você precisa escrever um e-mail para o teu chefe, você precisa escrever um e-mail para uma mensagem para tua namorada, uma mensagem para a pessoa que você está flertando, uma mensagem para tua mãe, para um familiar, uma mensagem de Feliz Natal, construir uma apresentação, fazer uma música se você gosta de música, fazer uma imagem. Existe inteligência artificial para ajudar você em praticamente todas as tarefas que você hoje faz no computador. E começa a usar para te ajudar. Você vai ver como você vai expandir o teu repertório de possibilidades para resolver aquele problema. Provavelmente vai resolver mais rápido, com mais qualidade e vai poder dedicar o seu tempo a pensar. A pensar sobre o que você está fazendo, a pensar sobre o que você quer fazer e a pensar em como você vai ocupar esse tempo que você vai ganhar de uma forma que te realize. Que é muitas vezes é o que eu faço, né? A inteligência artificial está lá produzindo texto e enquanto isso eu estou pensando, o que eu quero fazer agora? Boa. Né? Qual vai ser a minha próxima aventura? Qual o próximo negócio que eu vou criar? Qual o próximo produto que eu vou criar? Qual o próximo podcast que eu vou? O que eu vou falar quando eu for no podcast? Qual é a palestra que eu vou dar? Então, ela me dá tempo de fazer isso. Antes era tudo corrido, cara. Eu tinha que fazer correndo, escrever todo o texto. Eu tinha que digitar cada caractere do texto que eu produzia na minha coluna. Hoje, eu falo com ela, né? Muitos dos meus artigos na minha coluna da Exame, eu abro a conversa, estou no trânsito, abro o modo conversa e falo, hoje a gente vai conversar sobre os perigos dos armamentos autônomos. Me faz 5 perguntas. Ela faz 5 perguntas. Eu respondo, peço para ela responder e no final eu falo, agora transforma essa nossa conversa num texto que tem as características das colunas que eu já fiz anteriormente, ele sabe qual é porque eu já usei. Aí ele faz o texto, eu jogo no Word, vou editando, troco as palavras, mudo a ordem, adiciono uma história que eu vivi recentemente e estou com o texto produzido. Então, muda a forma de trabalhar, muda a forma de fazer. E não existe mais você estar sozinho, sem saber o que fazer. Se você estiver nessa situação, vai conversar com uma inteligência artificial, porque ela, na pior das hipóteses, vai ser uma companhia para você e vai te ajudar a oxigenar a sua mente. É uma visão externa, né? Sim, total. Você vai estar falando com ela também. Total, Miguel. Eu concordo totalmente. Eu acho que o pessoal que está assistindo consegue aplicar a inteligência artificial para várias áreas e esse conselho é muito bom da pessoa ir testando e aplicando. Desde a música até o dia a dia, até uma mensagem, um e-mail, você pode ir aprendendo e se atualizando sobre como a IA pode te ajudar, que é mais ou menos o objetivo desse canal, é ajudar as pessoas a terem liberdade criativa, que é o que você falou de tipo... como usar a máquina para te dar tempo de pensar, de ter ideias, de criar. E, enfim, eu acho que com certeza essa sua visão e o que você falou nesse podcast vai ajudar muito o pessoal. Então, Miguel, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Algum conselho, alguma dica? Não, o prazer foi todo meu. É uma honra aqui estar falando com você sobre esse tema da inteligência artificial. A dica principal que eu tenho é para vocês me seguirem nas redes sociais. Sim, Inventor Miguel, eu estou em acho que quase todas. Boa. Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Graças à inteligência artificial, senão eu não conseguiria produzir tanto conteúdo. A inteligência artificial me ajuda muito. E tem a minha newsletter também, que ela também me ajuda bastante. E recomendo, mais uma vez, eu já dei essa recomendação, mais do que fazer curso,
que existem aos montes aí na internet, é você começar a usar. Começa a usar o ChatGPT, começa a usar o Claude. Pergunta para eles sobre a melhor forma de usar eles também, de usar a inteligência artificial. E depois, quando você for entendendo mais ou menos como funciona, se sentir mais confortável, aí vai buscar um bom curso. A Exame tem o primeiro, o melhor e o mais copiado curso de inteligência artificial para pessoas de negócio, é o MBA da Exame. Eu sou o coordenador, sou suspeito para falar, mas é um excelente ponto de partida para você já sair, inclusive com a chancela, né, de um especialista em inteligência artificial. É um curso regulamentado ali pelo MEC, vai te dar um diploma. Hoje já são mais de 10 mil alunos. Muitas empresas estão criando os seus departamentos de inteligência artificial. Muitas pessoas estão se tornando pioneiras nas suas áreas. Então, você trabalha no mercado imobiliário, aprende inteligência artificial e você vai ser a pessoa que vai levar para esse mercado essa novidade da inteligência artificial. Eu trabalho no setor de alimentos, sou advogado, trabalho com produção de conteúdo. Então, a gente está nesse momento no começo da onda. Se você está assistindo a gente aqui, você é 1% da população que tem a capacidade cognitiva, conexão com a internet e a disposição de estar aprendendo sobre esse conteúdo. Então, é uma super oportunidade para você ser um pioneiro na sua área, produzir mais, se realizar de uma maneira mais realizada para você e aprender uma tecnologia nova, né? O que por si só, na minha opinião, já é super divertido. Total, é um futuro que acho que muita oportunidade para principalmente para quem está assistindo a gente aqui, quem está seguindo o Miguel. Isso aí. E o Hora Time. Gente, muito obrigado, foi um prazer. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Obrigado, Valeu. Miguel. Até a próxima.